Bom, a gente está estudando sobre força, essa interação entre o corpo que pode ser o suficiente para poder colocar um corpo em movimento ou para poder parar um corpo. Então está ligado com o movimento do corpo. Então existe uma grandeza física que a gente chama de quantidade de movimento de um corpo, que está relacionado ali com sua massa e sua velocidade. Então um corpo que tem muita massa e tem muita velocidade, ele tem uma quantidade de movimento, tem uma quantidade de movimento atrelada a ele muito grande. Então um corpo que é pequenininho ou está com velocidade pequena, o tanto de movimento que ele tem ou a quantidade de movimento desse corpo dele é baixa. Então a gente fala que quantidade de movimento está relacionada simplesmente ao tamanho da sua massa, à quantidade de massa que tem com sua velocidade. E como a gente está estudando força, que é o que faz alterar essa velocidade, Newton chegou à conclusão, e é o que comporta a natureza, que força, na verdade, é a variação dessa quantidade de movimento de um corpo ao longo do tempo. Então a força é responsável por variar a quantidade de movimento. Lembra, a força não é responsável por poder parar ou poder colocar em movimento? Na verdade, a força tem que ser o suficiente para isso, porque não é somente uma força que é quantidade, que é suficiente para colocar um corpo em movimento. Por exemplo, a gente sabe que força é a interação entre corpos. Já pegou aquela geladeira e ela é pesada, você tenta empurrar e ela não sai do lugar? Então, naquele momento que você está tentando empurrar, você está em contato com a geladeira. Você está exercendo uma ação entre a geladeira, porque são dois corpos, você e a geladeira. Então você está exercendo uma força sobre a geladeira. Só que ela não sai do lugar. Então a força que você fez não é o suficiente para tirar do lugar. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que você estava fazendo uma força, a geladeira estava interagindo com o chão, estava fazendo uma interação, estava tendo uma força com o chão. Essa força com o chão que tende a impedir o movimento a gente chama de força de atrito, porque o chão e a parte de baixo da geladeira têm ali suas rugorosidades, elas são todas distorcidas. Então tem um atrito entre o chão e a geladeira. Ou seja, por conta do atrito, você não consegue empurrar a geladeira. Então, qual que é até a sua estratégia? Colocar na geladeira, embaixo dela, um pano, que aí faz diminuir o atrito entre a geladeira e o chão. Faz com que o atrito diminua, então fica mais fácil de deslizar. Ou então coloca rodinhas, porque a rodinha, quando você coloca ela, ela também diminui esse atrito com o chão. Então diminui essa força, essa interação. Então não significa que somente ter força é o suficiente para colocar um corpo em movimento ou para parar um corpo. Tem que ser forças o suficiente para isso, ou seja, a intensidade ou então a quantidade de forças, ou seja, a gente vai dizer que a resultante das forças que atuam no corpo que é o suficiente para colocar esse corpo em movimento ou pará-lo. Ou então eu posso falar que a resultante das forças, todas essas forças envolvidas, elas vai ser o suficiente para alterar a quantidade de movimento de um corpo. Ou seja, se um corpo está parado e vou colocá-lo em movimento, eu estou alterando a quantidade de movimento do corpo. Eu tenho um corpo parado com uma quantidade de movimento zero, porque está parado, e vou colocar ele em movimento, então tem uma quantidade de movimento lá, que é algum número, 20, 30, e a unidade seria aqui, ó, quilogramas, metros por segundo, mas enfim. Alterar essa quantidade de movimento de um corpo, alterar o estado de um corpo é através de uma força, na verdade não só de uma, mas de uma resultante de forças que são suficientes para isso. Resumido então, a resultante das forças é que consegue fazer com que o corpo saia de um estado e vá para outro, que interrompa a sua inércia. Então é a resultante das forças que faz com que o corpo que está parado consiga estar em movimento. Ou então é a resultante das forças que faz com que um corpo que está em movimento seja parado. Ou então é a própria resultante das forças que faz com que um corpo tenha uma velocidade e fique cada vez mais rápido. Isso tudo está alterado ali por causa dessa interação com o corpo, que é o suficiente para alterar a sua quantidade de movimento. Só que isso aqui a gente não gosta muito de mexer com a grandeza de quantidade de movimento. Então como é que a gente pode melhorar um pouco? Variação da quantidade de movimento, quem é responsável é a resultante das forças, eu posso falar que a gente vê como mv, e esse delta é relacionar com a velocidade. É simplesmente massa variação da velocidade ao longo do tempo. A alteração da velocidade ao longo do tempo, faz isso é a força. ΔV sobre ΔT, a gente tem uma outra grandeza física para ela que fica mais bonitinha. ΔV, variação da velocidade ao longo do tempo, quem é responsável por isso é a aceleração. A aceleração é o que faz com que o corpo varie muito. É uma indicação que faz com que o corpo está variando a sua velocidade muito ou baixa. Então a gente associa com aceleração. E tem aqui a clássica fórmula de força resultante é igual a massa vezes a sua aceleração. Isso faz indicar que um corpo, que as forças que atuam naquele corpo fazem aquele corpo acelerar. Então aquele corpo está cada vez mais com a quantidade de movimento aumentando ou diminuindo, que a sua aceleração pode ser negativa também. Então é só para te dizer que quem vai alterar o estado de um corpo é a força. E não é uma única força, mas a resultante das forças atuando. Então se eu tenho, por exemplo, aqui, olha, uma caixinha,
Não adianta eu fazer apenas uma única força caso eu tenha alguma força contrária aqui me atrapalhando. Então, se eu faço uma força aqui, e a gente vai ver que forças, a unidade de força para que isso aqui tudo aconteça é dada em newtons, que é a unidade de medida de força. Então, se eu faço 100 newtons para a direita aqui, tentando empurrar a geladeira, se o chão aqui está querendo me impedir, ele faz 100 newtons para cá para me impedir. Então, a resultante das forças que estão atuando é uma grandeza vetorial. Na verdade, a gente faz uma soma vetorial. Soma vetorial é pensar que tudo que está para a direita, tudo que está para a esquerda se eliminam, se for o suficiente, tiver a mesma intensidade. Tudo está para cima e tudo está para baixo também se cortam ou se negativam ou se somam, caso esteja no mesmo sentido. Então, forças no sentido contrário se eliminam. No caso, como é 100 newtons e 100 newtons, se cortam totalmente. Então, você não sai do lugar aqui porque a resultante das forças não foi o suficiente. Inclusive, existem outras forças atuando aqui na caixinha, mesmo que você só esteja empurrando ela, mas se a gente vir lá para frente. Então, para colocar em movimento, eu tenho que ter uma força o suficiente. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma bolinha parada aqui e eu vou alterar o seu estado de movimento, sua quantidade de movimento. Fazer com que ela tenha velocidade. Sair, tirar a inércia dela, ela não estava parada, eu vou colocar ela em movimento. Para isso, eu tenho que fazer uma força que seja o suficiente para isso. Então, vamos supor que eu fiz uma força aqui de 50 newtons. E vamos supor que nesse chão aqui não tinha atrito, simplesmente a bola desliza fácil. Então, a força que está favorecendo o movimento, a única que tem é 50. Então, a resultante das forças atuando nesse corpo aqui, de forma com que favoreça o movimento, é apenas 50 newtons. Então, posso pensar que, por exemplo, se esse corpo tem aqui uma massa de 5 kg, eu consigo saber qual foi a aceleração que está sendo esse corpo. Ou seja, cada vez mais, se eu estiver continuando aplicando essa força, ou seja, se eu estiver aqui continuando aplicando com a minha mão, né? Finge que é uma mão isso aqui, cotoco. Se eu continuar aplicando essa força aqui, tá, ela vai cada vez mais acelerar. Se eu aplicar essa força constantemente, ou seja, manter com que essa força sempre seja 50 newtons, eu não vou cansar. Eu vou prometer que vou estar sempre empurrando com 50 newtons, eu vou produzir uma aceleração constante. O meu corpo vai cada vez mais aumentar a sua velocidade constantemente. Então está cada vez mais de 5, 10, 15, 20 aumentando o seu corpo. Então, se eu estou sempre prometendo empurrar com 50 newtons, minha força resultante que atua ali é de 50 newtons. A massa envolvida ali é de 5 kg. Então, a aceleração que vai estar esse corpozinho é de 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, o que isso significa? Que se eu prometer, que eu estou te prometendo empurrar esse corpo aqui sempre com 50 newtons, sua velocidade vai ficando alterando de 10 em 10, porque a aceleração é quem faz aumentar a velocidade. Então, o seu corpo está cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Por quê? Porque tem uma força atuando. No exato momento em que eu paro de atuar a força, meu corpo vai continuar movimentando, porque a tendência dele é movimentar. Se ninguém impedir que ele movimente, que ele pare esse movimento, ele vai continuar com a mesma velocidade com que eu larguei ele lá. A aceleração vai parar, porque eu parei de exercer uma força com ele. Então, posso até concluir. Sempre vai existir aceleração quando eu atuar uma força resultante. No momento em que eu não tenho forças resultantes, ou a força resultante atuando ali é nula, vai parar de ter aceleração. Meu corpo vai parar de andar cada vez mais rápido ou mais devagar. Ele vai andar com velocidade constante. Então, fique cuidado com isso. Isso me leva a uma conclusão importante. Se eu não tenho força resultante atuando naquele corpo, as forças que eu faço não são suficientes para serem diferentes de zero, então a velocidade do meu corpo vai manter a mesma. Ou ele vai estar parado, ou ele vai estar ali com velocidade constante. Então, não significa que se um corpo está parado ou se o corpo tem velocidade constante, não tenha forças atuando. Não. Significa que a resultante que está atuando naquele corpo é nula. Então, extremamente importante se dizer que quando a força resultante que atua naquele corpo é nula, ele tem duas condições, ele tem dois estados, ele tem duas inércias. Ou ele está parado, porque o tanto que eu faço nele, por exemplo, aqui não é o suficiente para pará-lo, para colocar em movimento. Ou ele está com velocidade constante. Velocidade constante aqui, você pode dizer também que ele está em MRU, que é uma condição também. Ele está com movimento uniforme e a trajetória é reta. Então, se isso está acontecendo, as resultantes ali estão atuando é zero. Por exemplo, vamos supor que aqui eu estava sempre fazendo 50 newtons. E aí o corpo continuou lá a movimentar com uma velocidade aqui que eu despejei ele aqui, né? Parei de fazer esses 50 newtons, ele vai continuar com a velocidade que estava. Se no meu chão aqui não tem atrito, não tem vento, não tem ninguém pedindo, ele vai continuar para sempre com essa última velocidade com que ele saiu. Ou seja, ele está com velocidade constante. A resultante nele está atuando é zero.